recentemente fizemos um trabalho muito interessante com a 1701, com a 1801, e os alunos estavam super estimulados. O primeiro passo, eles conheceram a biblioteca da escola, eles foram escolher livros clássicos, né, literários ou não literários, e eles teriam que ler, depois dessa leitura, fazer uma releitura em que resultasse um resumo, e com apresentação na sala para toda a turma. E qual a minha surpresa que alunos da 1701 selecionaram Don Quixote, O Menino do Verde, e da 1801 um trabalho espetacular do aluno Lucas Melo com o Harry Potter, a Pedra Filosofal. E vocês terão o prazer de vê-los contando e ouvi-los, né, contando as histórias. Obrigada. Meu nome é Lucas Melo, ginásio experimental carioca, Senada Fonseca, tenho 13 anos. Eu fiz um resumo do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal com a professora Silvia, de língua portuguesa. Um menino muito pequeno chamado Harry Potter foi abandonado na casa dos tios dele, os Dursley. 10 anos se passaram e ele já estava um rapaz e fez coisas muito estranhas. No zoológico ele conseguiu sumir um vidro e jogar o primo lá dentro, no local onde estavam as cobras, e o vidro voltou a sumir novamente. No dia seguinte era aniversário do Harry. Ele, exatamente à meia-noite, ainda estava acordado, pois estava dormindo numa torre, porque tinha recebido muitas cartas de Hogwarts, um lugar do mundo da magia. E seu tio Walter, não queria que ele recebesse essas cartas. Então, ele fugiu para uma torre no meio do mar para poder ninguém descobrir o Harry. Nisso, entrou um gigante pela porta deles e explicou tudo para o Harry, que ele era um bruxo e seus pais foram assassinados por um bruxo das trevas chamado Lord Voldemort. E que eles iam fazer as compras para ele poder estudar em Hogwarts. No dia seguinte, Hagrid levou ele para o Beco da Diagonal, um lugar onde ele ia comprar o material de bruxaria, e eles foram ao banco e descobriram que o Harry tinha uma grande fortuna. E também foram ao cofre 713 para poder pegar uma pedra muito pequena, que era a Pedra Filosofal. Harry ainda não sabia o que era a Pedra Filosofal. Soube muito depois que Hagrid disse que pertencia a Nicolau Flamel. Nisso, ele descobriu que Nicolau Flamel era o dono da Pedra Filosofal e tinha 666 anos. E também, todo metal que a Pedra Filosofal tocasse, virava ouro. Então, ele desconfiava de um professor muito misterioso, que era o professor Snape. Ele achava que o Snape queria a pedra para poder dar para o Lord Voldemort. Mas nisso, ele entrou num andar muito proibido, que era o terceiro andar. Lá ele viu um cão de 3 cabeças. Hagrid falou que o nome dele era Fofo, um nome muito esquisito para um cachorro de 3 cabeças. Nisso, Harry começou a investigar o que era o Fofo, o que a Pedra Filosofal fazia. O Lord Voldemort não tentou pegar a pedra porque ele tinha medo do Albus Dumbledore, o diretor de Hogwarts, que deixou Harry há muitos anos atrás na porta dos Dursley. Nisso, o professor Dumbledore recebeu uma coruja, uma carta, que dizia que era para ele ir ao ministério. Então, Hogwarts ficou sozinha e Snape tinha a chance de pegar a pedra para poder dar a Lord Voldemort. Nisso, Harry enfrentou muitos feitiços, bruxarias, com sua amiga chamada Hermione e Ron Weasley. Hermione era uma garota muito esperta e Hermione fazia uma ótima partida de xadrez. Hermione foi a primeira a ficar, foi a segunda a ficar para atrás de Ron, que ficou atrás num jogo de xadrez muito gigante.
Ele fazia uma ótima partida de xadrez, mas só 2 podiam passar para a segunda fase. Nisso, um fogo preto, muito gigante, invadiu a sala onde Hermione e Harry estavam. Só podia passar mais um. Harry passou. Nisso, Harry volta para a casa dos Dursley e ninguém se atrevera a falar com ele, só coisas básicas. Até Duda, que batia em Harry, que zombava dele, ficou o verão todo com medo de Harry Potter. Eu tiraria dessa história a coragem que Harry teve em conseguir enfrentar o Lord Voldemort, que tentou matar ele. Muitas pessoas fugiriam, mas ele teve a coragem de enfrentar ele. E eu gostaria de ter essa coragem pro resto da minha vida. Lígia morava em Pelotas, essa cidade natal, Rio Grande do Sul. Seu pai contratou uma passadeira que se chamava Maria da Anunciação. Todos os dias de manhã, quando Maria da Anunciação ia passar roupa, Lígia ficava fazendo perguntas: como é que era o Rio, como é que era o prazer de morar lá e qual era a cidade mais visitada pelo turista, como o Pão de Açúcar, o Arco da Lapa, o Bonzinho, as praias e o Cristo Redentor. E sempre quando ela ia lá, ela contava um pouco sobre o Rio de Janeiro. A Lígia começou a adotar o Rio de Janeiro não só como uma curiosidade, sim como uma paixão pelo Rio. Mas enfim. Aí seu pai arrumou um emprego no Rio de Janeiro. Aí ela ficou tão emocionante que ela queria conhecer o Rio de Janeiro. E seu pai conseguiu um emprego lá. Aí ela arrumou as malas e foi pro Rio. Viajando lá, ela já começou a ver assim, os barulhos, os ambientes. Ela gostava muito de ficar na praia. E ela gostava mais de uma rua que ela morou meses e meses em Copacabana, chamada Rainha de Elizabeth. O grande sonho de Lígia era trabalhar fazendo teatro. Seu pai foi ficando velho e foi adoecendo com uma doença que se chama câncer. Ela teve que largar cursos para cuidar mais do seu pai e ficar mais próximo a ele. Ela arrumou um emprego de telefonista, onde ela ficava atendendo o telefone. Só que o sonho dela mesmo, aí um dia ela foi na praia, deitou na grama, fechou os olhos e pensou: se eu fechar meus olhos, será que tudo acabará num momento só? Aí ela fechou os olhos, mas não acabou. Aí ela ficou olhando no jornal e viu um teatro que estava abrindo. Só que ela gostava de teatro, mas ela não podia fazer porque seu pai estava doente e ela precisava alimentar ele e se alimentar também. Seu pai morreu. E aí Lígia foi crescendo, assim, amadurecendo, viajou para vários lugares, como Inglaterra, Itália, assim, e sempre quando ela ia falar com as pessoas, ela sempre botava o Rio em primeiro lugar, sempre. E aí ela disse, ela estava dizendo no livro que o amor não dói, que dói é a saudade. Meu nome é Ingrid e eu estou na turma 1701. O nome da minha professora é Silva. O título do livro é Dom Quixote de La Mancha. Aos 400 anos, vivia o fidalgo sonhador de poucas posses na Espanha, na província da Mancha. Ele tinha uma lucidez de que ele queria salvar todos do perigo, ele queria salvar os pobres, as donzelas e tudo. E ele imaginava as coisas, ele via moinhos, ele pensava que eram gigantes, e entre outros, né? Em sua casa tinha uma extensa biblioteca, né? As maiorias dos livros de cavalaria.
Então, de tanto ele ler isso, essas histórias, ele tornou-se uma obsessão. Até o dia que tornou-se ele mesmo, tornou-se um cavaleiro andante. Se vestia com a armadura e montava um velho pangaré, batizado de Rocinante. Baixinho de nome Sancho Panza. E concordou em suas andanças como escudeiro pelo mundo, sob a promessa de que se Dom Quixote ganhasse uma ilha com um pagamento de um rei, que era muito comum antigamente entre os cavaleiros, daria a mesma para Sancho governar. Todo cavaleiro tinha uma amada para quem dedicava suas aventuras. Ele inventou que anos atrás estivera interessado na camponesa chamada Aldonza. Que vivia na aldeia de Toboso, era feia, desajeitada e analfabeta. O cavaleiro mudou seu nome para Dulcinea Toboso. Ele começou a fantasiar que ela era mais bela do que todas as princesas e damas dos filhos. Que de tanto ele ler essas histórias, né, tornou-se uma obsessão. E aí a sobrinha dele, ela estava preocupada com o delírio dele, né? Aí ela queimou todos os livros da biblioteca de Dom Quixote. Nisso, ele se recuperou, né, dos machucados e foi à biblioteca, constatou que havia sumido. E a empregada disse que o sumiço foi obra do feiticeiro que lá esteve na sua ausência. Ele acordou e anunciou para todos que a loucura havia deixado e resolveu fazer seu testamento, pois sentia a morte aproximar-se. Deixou as terras para a sobrinha, mal continha dinheiro para a governanta, enquanto Sancho e aos amigos a lembrança de que, apesar da loucura, viveu cheio de dignidade e bondade. Assim, morreu um herói que na sua loucura foi tão corajoso quanto os verdadeiros heróis da cavalaria. Morte do personagem Dom Quixote, inconsciente de seus atos, não percebe o desgaste de seu corpo. Infelizmente, como ele próprio afirma, só retorna à realidade quando já está nos momentos finais de sua vida. Morre arrependido, mas em paz por tê-la feito a tempo. Eu achei bem legal, divertido, que quando a gente mexe com livros, essas coisas, sempre aprende alguma coisa nova assim. Obrigado, tá? Meu nome é Hudson Borges. Turma 1701, trabalho a Sra. Silva. Meu trabalho é sobre o menino do dedo verde.